mais fina ainda, porque vocês não estavam nem ouvindo, né? Legal. Agora vocês viram que é fina. Então, se tiver problema de microfonia, não é problema com o som, é minha voz. Ela vai ficar mais fina até o final da palestra. Se eu conseguir chegar até o final, porque eu fico muito nervoso, vocês já viram, eu trago 1,5 litro de água, eu tomo quase todo ele, porque minha boca fica seca, já tá. Nem comecei a palestra ainda. E, bom, eu queria descobrir quem foi o filho da mãe que falou que eu ia ficar nervoso só na primeira. Porque aqui é a primeira vez, mas já fiz umas dúzias de vezes essa palestra e não consigo me acostumar. E ainda bem que eu não ganho a vida palestrando. Eu queria fazer uns agradecimentos antes de começar, e eu sempre trago um lembretinho aqui para não esquecer de ninguém. Tá de ponta cabeça? Bom, vamos lá. Tá valendo aí já? Eu nem olhei para vocês, né, para saber se podia. Tranquilo, então, vai. Vai ser assim, atrapalhar desde o começo mesmo. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus. Agradecer meus pais, que tiveram um imenso prazer de me fazer. Pelo menos eu espero que eles tenham tido prazer, pelo menos isso, né? Ao Guilherme Rasgres, que se não fosse por ele eu não estaria aqui, porque ele que insistiu que eu inscrevesse minha palestra, porque eu estava cagando de medo de fazer isso, e o pessoal aceitar, tanto que aceitaram, e agora eu estou aqui. Eu estou tremendo de verdade, isso aqui não é zoação. Já perdi onde que era que eu estava mesmo. Então, a organização do evento, em especial o Paulo Henrique Santana, o Edu Agni e a Carla Rodrigues. Tem os funcionários da Unesp de Ilha Solteira, que eu sempre agradeço, porque eu enchi o saco deles demais, que é o João e o Moisés da SAEP, o Gutenberg e o Roberto Ferreira do STI, o Júlio Aldir da Civil. Esses caras eu agradeço pela paciência. Minha mulher é a Creuza. Minhas filhas, Júlia e Luísa, pela existência delas na minha vida. Valdir Barbosa e o Cadu Nico, que foram eles que me introduziram no software livre, hein? Não pensa besteira. E a todos vocês que estão aqui, pessoal que não pôde vir, que está assistindo pela internet, espero que tenha pouca gente, porque isso aí está me deixando nervoso também. Bom, vamos lá, acho que é só. Beleza. Vou me apresentar direitinho agora. Durante o dia eu sou Elias. Eu trabalho na Unesp, de Ilha Solteira. Não vou ficar falando isso aí não, que você vai enrolar muito, depois eu não consigo terminar a palestra. Quem quiser conhecer mais sobre a universidade, que está distribuída por todo o estado, é só entrar no www.unesp.com.br ou no tem.com, é só .br. Eu estou na Unesp desde 89. Essa estou na Unesp desde 89 é o próximo slide, gente, desculpa. A Unesp foi a primeira universidade a assinar o protocolo Brasília, que ele formaliza o comprometimento de usar padrões abertos de arquivos, tanto para arquivamento como para troca de arquivos, né? Esse documento foi assinado no FISD, se não me engano, na 12ª edição, e até pouco tempo atrás a Unesp era a única universidade que tinha assinado esse documento. Eu não sei como que está hoje. Agora sim, eu estou na Unesp desde 89 e nas noites e fins de semana eu rodo bolsinha. Rodo bolsinha não, eu trabalho como ilustrador autônomo para a Editora Globo, Abril, o Alto Astral, de vez em quando dou umas escapadinhas aí, faço serviço para outras pessoas também. Vamos lá, minha palestra, como viver seu Photoshop, lá de uma migração sem traumas. Minha palestra está basicamente dividida em 3 tópicos. O início, o meio e o fim. Bom, o início, lógico, foi quando tudo começou. Meus pais sempre dizem que eu comecei muito cedo. E eu sempre me imaginei dessa forma. Porque eu não consigo ver nenhuma fase da minha vida sem um lápis e papel na mão. Só que assim, meus pais nunca tiveram o hábito de guardar meus desenhos. E eu confesso que eu também não tive. Então o desenho mais antigo que eu tenho, esse do Batatinha, que eu fiz em 1980, quando eu tinha 11 anos de idade, e dei para minha avó. Há um bocado de anos atrás minha avó faleceu, minha tia me devolveu. E assim, eu tenho um carinho tremendo por esse desenho. Por ser o mais velho, pelo capricho que eu tive na época que eu plastiquei com durex. Dá para ver Na época deve ter ficado bonito.
E assim, tem um valor emotivo e tem outro que me intriga também. Porque até hoje eu não sei porque que eu pintei o Batatinha de cor-de-rosa. Né? Olha lá a cor que ele era lá. E, bom, mas isso aí foi legal que aqui combinou com a cor do palco, né? Vamos lá. Assim, como todo garoto, eu adorava jogar bola. Só que assim, tinha uma coisa que eu adorava mais, que era desenhar. Se coincidisse que o pessoal vinha me chamar para desenhar, ou para desenhar não, me chamava para jogar bola, e eu estivesse desenhando, esse dia o time ia ficar desfalcado. Sou o maior jogador, pelo menos na altura. Perna de pau ajuda, né? E, bom, futebol nunca foi meu forte, mas eu... Só um minutinho, preciso tomar água. Futebol nunca foi meu forte, mas eu joguei vôlei. Hoje eu joguei bastante vôlei. Na época eu treinava em 3 times. Eu treinava no time da escola, eu treinava no time do clube da cidade e treinava no time do município, da Solteira Distrito de Pereira Barreto. Não tinha sido emancipado ainda. Então eu viajava todo sábado para Pereira Barreto para treinar. E eu, pela escola, eu participei dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo. E a competição mais importante que eu participei foi Joguinhos Abertos do Interior de Matão. Eu fui com o time de Pereira Barreto. Nós fomos para lá super empolgados. Perdemos todos os jogos, voltamos para casa na primeira fase. Aí eu percebi que também não tinha futuro como jogador de vôlei. Então eu tinha que trabalhar. Meu pai me arrumou um emprego numa firma lá de um amigo dele. E já no meu primeiro emprego eu tive o privilégio de trabalhar com lápis e papel na mão o dia todo. Só que assim, para quem gosta de desenhar, isso é bacana, né? Só que não foi bem assim, porque eu fui trabalhando nos escritórios despachantes, então eu passava o dia inteiro fazendo decalque de chassi de carro. Estava com o papel na mão, mas não estava desenhando. Mas fora do trabalho eu desenhava, assim. Essa tela aqui eu não gosto muito dela não, mas é o que eu fazia na época. Só tem barbado aí, ó. Essa aqui é a única que escapa. Então eu curtia rock, então eu fazia muito esse tipo de coisa. E em 88, eu saí do despachante e fui trabalhar na usina de 3 Irmãos. Aí já foi mais bacana, porque eu tive meu primeiro contato com régua T, normógrafo, apesar de eu ter... régua T, tá aí. Eu usei também régua paralela e tal. E lá eu fazia mais esse tipo de trabalho, né, desenho técnico e tal. E eu considero essa fase uma das mais criativas e produtivas da minha vida. Foi muito produtiva. Por quê? Lá eu conheci a Creuza, nós começamos a namorar, e para impressionar eu fiz centenas de cartões para ela. Então eu produzi muito. Eu cheguei a fazer mais de um por semana. Ó. Não foi proposital isso, eu vi depois. Então assim, eu produzi muito. E foi a Creuza que me incentivou a fazer o concurso para desenhista da Unesp. Então em 89 eu saí da usina, fui trabalhar na Unesp. Aí eu já comecei a fazer um trabalho mais artístico e tal. Continuava na prancheta. Né? E o bacana de relembrar essa fase é de a gente ver como está tudo mais fácil hoje. Né? Porque antigamente você tinha que fazer as cores separadas em papel vegetal, com nanquim, as letras eram desenhadas à mão, lá com curva francesa, aquelas coisinhas e tal. Impresso em serigrafia, então assim, é um trabalho imenso, em comparação ao que a gente faz hoje, né? E aqui alguns trabalhos que eu fazia fora da Unesp, da cidade. E esse foi o início, né, de como eu comecei a moldar meu futuro como ilustrador. Só um minutinho, por favor. Então, agora nós vamos para o meio. Bom, o meio pelo qual eu tive meu primeiro contato com ilustração digital foi através de um livro. O livro do Illustrator. Na universidade tinha sempre feiras de livros lá. E na ocasião eu vi esse livro do Illustrator, era uma bíblia assim. Eu fiquei super empolgado e comprei esse livro. O mais engraçado é que eu nunca usei o Illustrator. Nunca. Eu fiquei com esse livro uns 2 ou 3 anos, lendo, relendo,
eu já sabia de quase de cor já. E sem computador. Na época não tinha computador, nem na Unesp nem em casa. E assim, e esse livro era bacana, porque assim, na época estava começando, assim, pouca gente tinha. Então assim, ele tinha uma introdução de como era a ilustração, vetorial, digital, tal. Depois ele entrava propriamente dito no software em questão, o Illustrator. Até que em 96 eu comprei meu primeiro computador e com ele veio o CorelDRAW. Aí eu fiquei super empolgado com o CorelDRAW, né? Falei, pô, e assim, o legal é que o que eu aprendi no livro do Illustrator eu apliquei no CorelDRAW, parecia que eu já conhecia o software. E esse é o tipo de coisa que eu fazia na época. Mas eu continuava ainda desenhando a prancheta, só que assim, já foi um avanço em relação àqueles outros cartazes que eu desenhava letras na mão, aí já não desenhava mais na mão. Eu usava o CorelDRAW para fazer as letras, algumas coisas eu digitalizava, alguns desenhos e coloria no CorelDRAW também. Então já foi um grande avanço. E nessa mesma época eu fazia projetinho de casa e tal. E o pessoal insistia que eu tinha que fazer engenharia. Só um minutinho, deixa eu encher meu copo aqui de novo. Ao contrário. Então em 96, 10 anos depois que eu tinha terminado o ensino, hoje é ensino médio, né? Então, terminado o ensino médio, prestei vestibular para engenharia e tive essa colocação, fui mal pra caramba. Eu pensei, pô, tô 10 anos sem estudar, né? Vou fazer cursinho e tal, né? Aí eu fiz cursinho e prestei no próximo ano. E o meu resultado foi ainda pior. Falei, porra, a questão não é ter ficado 10 anos sem estudar, a questão é que eu sou burro mesmo. Aí eu fiquei mal pra caramba. Falei, porra. Só que minha mulher, assim, ela é bem mais esperta que eu, né? Então, me questionou. Falou, porra, é engenharia que você quer fazer? Você não tem nada a ver com isso. Eu sempre odiei matemática, cálculo, essas coisas. Eu fugi das aulas de cálculo que tinha no curso de desenho industrial. E aí eu fui pesquisar e encontrei o curso de desenho industrial, agora design gráfico, né, na Unesp de Bauru. Aí eu ralei estudar, prestei o vestibular e o resultado foi muito além do que eu esperava. Eu passei em primeiro lugar na Unesp. O bacana é que se você passar na Unesp, você não precisa gabaritar, né, uma nota. Na época não era muito concorrido. E assim, como eu nunca tive sorte em nada, nunca ganhei rifa nem nada, a minha sorte veio aqui, passei em primeiro. Essa tela eu gosto eu paro nela sempre para mostrar uma brincadeira que eu faço desde quando eu era moleque. É meio besta, todo mundo fala que é besta, mas eu gosto de fazer. Que é ficar somando os números. Então, por exemplo, pego uma placa de carro, eu somo os números, e a brincadeira é assim, você soma tudo, aí dá 2 números aqui, você soma aqueles 2 de novo, para dar um número só. E aí eu resolvi fazer isso aqui, porque eu já faço isso com a minha data de nascimento, porque tem um monte de 9 somando a 9. Aí eu fiz com a inscrição, também deu 9. Aí eu fiz com a nota, também deu 9. Falei, pô, maluco isso, né? Eu não sou maluco não, pô, é brincadeira e coincidiu. Mas, antes eu achava que era maluco e tal, mas depois começou a aparecer muita coisa interessante. Eu estava numa palestra em Curitiba, um rapaz me questionou se eu era adepto da numerologia, né? Aí eu falei, não sei nem como funciona isso. Porque numerologia tem aquele lance, né, de saber o significado de número e tal. Eu nem quero saber, vai que o 9 é uma coisa ruim, né? Então eu nem quero saber o significado. Mas eu fiquei curioso e comecei a fazer a relação das letras com os números, né? E aí eu resolvi fazer com o GIMP. Ele não é que deu 9? Aí eu falei, pô. E assim, o pessoal dos software livres, a maioria do software livre, me questiona por que eu uso o Ubuntu. Né? Porque você podia usar uma distribuição mais leve, né, com menos firula e tal, você ia disponibilizar mais recursos para usar no software gráfico. Mas assim, como eu entrei no software livre com o Ubuntu, estou acostumado com ele e tal, aí eu resolvi fazer a brincadeira com o Ubuntu. E não é pro 9 também? Ontem, eu estava no telefone conversando com um colega meu, José Aldir, que até citei ele aqui nos agradecimentos, porque quando está chegando perto da palestra, eu fico ligando para todo mundo e despejando minha ansiedade neles, né?
Por isso que eu agradeço a eles pela paciência. Aí eu conversando com o Aldir, que eu tinha descoberto esse lance do Ubuntu há pouco tempo, ele falou, você chegou a fazer alguma coisa do palco quando você vai apresentar? Né? Eu falei, não, eu não fiz não. Aí eu resolvi fazer com a palavra Vênus. Ah não, tem outra coisinha aqui, eu tinha esquecido. A versão LTS do Long Term Support é 14.04 também da 9, né, do Ubuntu. E aí eu resolvi fazer com a palavra Vênus. E no Ecbel 9 também. Vocês têm noção do que isso significa? Vocês têm noção do que isso significa? Não? Eu muito menos. Vocês chegaram a assistir esse filme? Não é esse, né? O original com o Jim Carrey. Eu fiquei acho que uma semana traumatizado com esse filme, porque por causa desse lance meu de ficar somando e só dar 9 e tal. E uma curiosidade, esse filme é de 2007. Louco, né? Vocês fizeram a conta aí? Vamos lá bem. Então, essa conquista teve um preço, né? Quando eu morava em Ilha Solteira, o curso de desenho industrial ali em Bauru, minha mulher trabalha no judiciário, eu tive que ir embora e ela ficou. Então eu fui sozinho, né, para Bauru, triste pra caramba, e fazer o curso. E fui transferido também para lá. Eu trabalhava na Unesp, ficou fácil. Aliás, eu fui emprestado e tal. E lá em Bauru, já fazendo o curso de desenho industrial, eu ainda continuava usando o Corel, porque eu tenho um problema sério com coordenação. Então eu não consigo desenhar com o mouse. Eu sei que tem ilustradores que desenham com o mouse e faz maravilhas, assim. Eu não consigo. Então, assim, eu usava software vetorial, porque eu ia nos nozinhos lá, curva de Bezier e tal. Então eu só usava o Corel. E no curso de design gráfico da Unesp, nós tivemos 2 semestres de desenho de observação com o professor Milton Nakata, ele é designer e ilustrador lá em Bauru. E aí nós aprendemos as técnicas bem bacanas. Isso aqui é carvão, pontilhismo com nanquim, para, bolinha. Isso é grafite, lápis de cor com giz pastel, guache com giz pastel. E esse aqui é a junção das duas aqui, guache, giz pastel e lápis de cor. E aqui o professor, ele apelidava isso aqui de aerógrafo de pobre. Por quê? A gente fazia o pozinho do giz pastel e usava algodão para pintar as áreas grandes, por exemplo, da pele. E fazia máscaras, como as máscaras de aerógrafo, não sei se alguém já conhece como funciona, fazia as máscaras com umas curvas feitas de sulfite e ia pintando e tal. Então é um negócio bem bacana. E por meio desses desenhos eu cheguei até o Adelmo Barreira, que é outro ilustrador de Bauru. Ele ilustra para as agências de publicidade mais famosas do Brasil. E assim, lá em Bauru tem vamos dizer assim, um ritual, né? O pessoal termina os desenhos que faz na hora do Milton Nakata e leva para o Adelmo ver. E eu tinha um colega meu de curso, que era amigo do Adelmo, me levou lá para conhecê-lo. Eu levei meus desenhos e foi por meio do Adelmo que eu comecei a usar o Photoshop. Por quê? Eu cheguei lá, mostrei meus desenhos, aí o Adelmo falou para mim assim, cara, ele falava, filho, você está anos-luz à frente de qualquer aluno da Unesp que veio aqui fazer os desenhos. Na hora eu fiquei super convencido, falei, putz, sou foda pra caramba, né? Só que depois eu caí na real, né? Porque a molecada que ia lá tinha 17, 18 anos, eu já estava com mais de 30. Aí eu liguei, né? Anos-luz à frente, na idade. Mas assim, ele pegou e virou para mim e falou o seguinte, eu não trabalho mais com ilustração manual, porque os prazos são muito curtos, e se tiver que fazer correção e tal, então aprende a fazer isso que você me mostrou no Photoshop, compra uma mesa digitalizadora, não sabia nem o que era isso, e aprende tenta fazer isso que você me mostrou aqui no Photoshop, quando você conseguir, estou repetindo, né? Beleza. Então, o que aconteceu? Parece mentira, mas na mesma semana eu recebi um anúncio dessas lojas de informática e tal. Eu acho que a loja nem existe mais, eu acho que ela está de plug use, não sei se alguém chegou a comprar alguma coisa nessa loja. E ela estava fazendo promoção de mesa digitalizadora com porta serial, porque ninguém queria mais, porque estava chegando as USB, né? E eu comprei, paguei um terço do valor, né, normal, e comecei a usar. Mas assim, eu apanhava muito com aquilo, porque eu tinha que desenhar na mesa e olhar na tela. E eu sou muito ruim de coordenação. Então eu pegava muitas vezes eu olhando para a mesa, e não tinha porra nenhuma.
Eu prometi para minha filha que eu não ia falar palavrão. Soltou uma porra aqui, né? Então, aí apanhei pra caramba. Também não tinha, anteriormente não tinha usado o Photoshop, comecei a usar também. E esse foi assim, a melhor ilustração que eu fiz com a mesa e com o Photoshop. A primeira que tinha uma qualidade. Mandei para demo. E a partir daí eu comecei a trabalhar com ele. Aí fiz ilustrações para Balduco, Audi, Carrefour, Brahma Rodeio, Havaianas IP. E assim, o legal de você estar numa universidade, assim, que tem os cursos, assim, porque, por exemplo, eu estava em Ilha Solteira, curso de engenharia. Então, assim, a divulgação de evento era só na área de engenharia, agronomia, que são os cursos que tem lá. Já em Bauru não, porque era faculdade de artes, arquitetura, design. Então, assim, a divulgação tinha divulgação de eventos mais bacanas, assim, pelo menos para a nossa área. E foi quando eu tomei conhecimento do Salão de Moda de Piracicaba. E depois de outros salões também, mas o de Piracicaba foi o que eu mais participei. E aí eu comecei a fazer caricatura e mandar para os salões. No Salão de Piracicaba eu nunca fui premiado, mas sempre tive meus trabalhos selecionados para a exposição. Que para mim já é um prêmio. Quer dizer, você é um finalista do salão. Né? E eles imprimem um catálogo com todos os trabalhos selecionados. Então, assim, e foi por meio desses catálogos do Salão de Piracicaba que o Rafael Fernandes, editor da MED, estava assumindo a edição da revista após o Otto ter saído. Eu estava procurando sangue novo. Sangue novo não de idade, porque se fosse de idade eu já tinha rodado, né? Sangue novo, assim, personagens que ainda não estavam no meio, e ele viu minhas caricaturas e me chamou para fazer as capas da MED. Eu, como cresci lendo MED, eu achei aquilo o máximo. Eu nunca imaginei que um dia que eu ia fazer capa da MED. Quem não conhece a história da MED, procura saber, porque ela é mãe de muita coisa de humor, a MED que criou e tal. E, assim, o legal é que ele perguntou se eu queria fazer, eu topei, depois que ele falou o que ele ia pagar. Né? Então eu passei, assim, 2 anos fazendo capa para a MED, troca de vale coxinha. E o legal é que aqui tem uma curiosidade também, né? Não tem soma, mas a primeira capa que eu fiz para a MED foi para a edição número 9. Aqui outras capas eu fiz. Aqui nós tivemos umas capas que foram publicadas na MED australiana. E foi por meio da MED que o Danilo Gentili me encontrou. Nós tivemos 2 edições da MED que o Danilo Gentili participou naquela Respostas Cretinas para Perguntas Imbecis. Uma ele fez o texto e o desenho, o outro foi o texto dele e desenho meu. Aí ele gostou do meu trabalho e me chamou para fazer o cartaz do show de comédia stand-up dele, volume 1. Que depois virou a capa do DVD. Aí depois disso eu fiz outros trabalhos para ele também. E quando o cartaz começou a ser divulgado, o pessoal da Playboy da Mundo Estranho viram e acharam legal o meu traço e me chamaram para fazer trabalho para eles. Até aqui eu só usava Photoshop. E foi por meio dessas revistas que pintaram as outras. Né? O pessoal começa a ver seu trabalho e começa a chamar para fazer. Tal. E assim, nessa época assim, estava uma maravilha. Assim, tanto na Unesp como fora dela. Aqui eu só foco nos trabalhos que eu faço fora da Unesp, porque assim, onde eu mais utilizava o Photoshop e hoje eu uso o GIMP. Mas na Unesp, assim, eu fazia uns trabalhos de design legal e tal. Então, assim, tava uma fase muito boa, a família estava crescendo. Mas o destino resolveu pegar uma peça, nos separou de novo. Minha mulher conseguiu uma permuta para voltar para Ilha Solteira. E aí eu fiquei sozinho, né? E elas foram. E foram meses de profunda solidão. Eu vou deixar assim um pouquinho, porque aí eu me abasteço de água agora e crio uma dramaticidade, né? Para vocês sentir o peso de ficar longe da família e tal. Só um minutinho.
Até que em 2010, finalmente saiu minha transferência, eu quase não acreditei. Também puder, era no dia que eu tinha que começar a ilha solteira, 1º de abril. Mas não era mentira, eu fui mesmo, 1º de abril e tal, cheguei lá, né, na Unesp, ganhei um computador novinho, né? O pessoal um dia trouxe o computador para mim assim, eu falei, pô, eles vão chegar para mim, seu computador novinho, só que não, 1º de abril, né? Não foi assim, eles deram o computador mesmo. E eu fiquei super feliz, ganhei um computador novo, e foi por meio da Unesp que eu tive meu primeiro contato com software livre. Foi assustador. Eu falei, que porra, que pia é essa? Né? Eu não conhecia nada daquilo, nunca tinha ouvido falar de software livre. E eu fiquei butinudo, eu falei, não vou conseguir usar isso aqui não. Aí assim, eu assim, era uma pessoa única, né? Ninguém faz isso, ter aquela coleção de CDzinho, né? Ninguém tem coleção de CDzinho, só eu. Então, aí o que eu fiz? Eu não contei nada para o pessoal do STI, né, do Serviço Técnico de Informática da universidade. Eu não contei nada para eles, agora eles estão sabendo. Bom, mas eles ficaram sabendo depois. E o que eu fiz? Eu formatei a máquina, instalei o Windows e Photoshop, Corel e fiz a festa. Meu computador ficou redondinho para mim, né? E tudo naquele esquema, né? Original, acho que não tinha nem a placa-mãe. Beleza. Onde que eu estava mesmo? Então. Só que assim, eu fui para lá em 2010. E desde 2010, o Valdir Barbosa, que eu citei também nos agradecimentos, ele insistia que eu tinha que experimentar software livre. E eu batia sempre na mesma tecla. Isso é similar, mas não é compatível. Por quê? Eu peguei uma certa ocasião, eu peguei um arquivo do Photoshop, abri no GIMP, ele abriu perfeitinho. Aí eu peguei, mexi um pouquinho lá, exportei como PSD e tentei abrir no Photoshop. E deu pau. Eu não vou ficar com isso, só porcaria. Pode ser similar, mas não é compatível. E isso ficou até 2012. Em 2012, o Cadu Nico, foi outro que eu citei também nos agradecimentos, ele é do Rio de Janeiro, um designer gráfico do Rio. Ele foi para a Ilha Solteira dar um curso de produção gráfica, que incluía o Inkscape, o GIMP e o Scribus. Inkscape vetorial, CorelDRAW Illustrator, né? GIMP Photoshop. Eu não gosto de falar GIMP Photoshop porque o GIMP não surgiu para ser concorrente de Photoshop. E o Scribus, que seria compatível com o InDesign, né? Para fazer editoração. Eu não fiz inscrição do curso e não fui fazer o curso. E o pessoal ficava ligando na minha sala insistindo, né? Falava assim, o Cadu Nico quer te conhecer, vem pelo menos conhecer o Cadu Nico e tal, né? Que ele é fãzão da média, queria saber quem faz as capas e tal. Eu falei, não, que Cadu Nico que é? Vocês estão de zoação comigo, vocês querem me sacanear. Vocês querem que eu vá aí, vocês me amarram na cadeira e faz eu ficar nesse curso, né? Eu não queria fazer mesmo. Mas assim, nada que uma boa conversa para me convencer a ir fazer o curso. Então eu fui. Fui fazer o curso. E saí de lá assim. Aí vocês podem perguntar para mim, mas como que um cara que era avesso, tão avesso assim a software livre, com 2 semanas, o curso dura 2 semanas, com 2 semanas o cara já saiu desse jeito. E o que eu fiz? Nessas 2 semanas eu formatei a máquina de casa e a máquina da Unesp e instalei aqui no Linux Ubuntu e todos os softwares que eu quisesse, que imaginar. É legal, você entra lá, baixa o que você quer e vai pronto. Experimentando, não gostou, tira, põe outro e vai. Né? E tudo legalzinho. É tão gostoso você saber que você está super legal, 100% legal. Né? Então, aí, o que aconteceu? Então, o motivo de eu ter feito isso é essa ilustração aqui também, que é do Santo Expedito, o santo das causas urgentes. Foi uma feliz coincidência de ser o santo das causas urgentes, né? Na verdade, o que eu fiz? Eu recebi esse trabalho para fazer da editora Alto Astral, a revista Salmos de Anjos. Aí o que eu fiz? Eu vou tentar fazer no GIMP, da mesma forma que eu fazia no Photoshop. Mas com receio eu estava com receio de dar merda, né? Vai que eu não consigo terminar essa porra, né? Aí o que eu fiz? Eu fazia um pouquinho, eu ilustrava um pouquinho no GIMP, exportava com PSD,
abria no Photoshop, tá legalzinho, beleza. Voltava o GIMP, fazia mais um pouquinho, exportava, colava a tabelezinha. Fazia mais um pouquinho, fazia mais um pouquinho. Eu fiz um punhado de vezes isso. Eu gastei o dobro do tempo. E aí o prazo foi acabando. Por que eu fiz isso? Porque assim, você não dá conta de terminar no GIMP, eu abro no Photoshop, termino lá e mando para os caras. Para minha surpresa, eu fiz 100% do trabalho no GIMP, não precisei usar o Photoshop, falei, não preciso mais dessa merda do Photoshop. Aí eu não quis mais saber, desinstalei ele e comecei a usar o GIMP. E a partir daí, só usando o GIMP para fazer meus trabalhos para as revistas. Para médio. Olha eu de novo. Isso aqui também é para a revista média. Esse eu usei o Inkscape para fazer o cenário e o GIMP para fazer os personagens. Essa foi a primeira capa que eu fiz para Mundo Estranho, usando o GIMP. E ela é meu xodózinho, assim, porque foi um trabalho super legal de fazer. E também foi bacana porque ela ganhou 2 prêmios. Esse da ANE, assim, eu considero 3 prêmios, pelo menos para mim, porque ela teve 3 votações, vamos dizer assim. Primeiro, a revista Mundo Estranho, o pessoal da revista Mundo Estranho escolheu essa capa para ser a concorrente. Porque a Mundo Estranho eu acho que tem capas maravilhosas, eu acho muitas melhores que as minhas. E eles escolheram a minha, fiquei super feliz, quer dizer, já ganhei um prêmio. Depois dos jurados, né, que eles fazem a escolha das finalistas para ir para a votação popular. E aí recebe o prêmio também do voto popular, então você vê que são 3 prêmios, é muito bacana. Esse aqui vocês lembram lá dos barbudinhos e tal, aí eu resolvi experimentar outro software, que é o MyPaint, que é muito legal para ilustração. Assim, as que eu não vou falar foram feitas no GIMP, que é um ou outro só que eu usei outro software. Isso aqui foi quando a Galileu recebeu 100 mil likes. Eles pegaram os ilustradores da revista e pediram para fazer uma releitura da mãozinha, né, do joinha. Aí eu fiz a minha mão. Ela é feia assim mesmo. Mais trabalhos. Passamos de anjos. Aqui é um informativo que tem na paróquia lá da cidade. Aqui é legal porque eu uso os 3 softwares que eu aprendi no curso, né? O Inkscape, o GIMP e o Scribus. Dou saída em PDF e lá imprime legalzinho, então assim, funciona bem pra caramba. Eu não tenho problema. Aqui mais alguns trabalhos. Mas assim, como todo viciado, porque eu era viciado em Photoshop, como todo viciado quando está tentando se livrar do vício, tem as suas recaídas. E eu tive uma recaída, que foi por causa dessas raízes em forma de caveira. Por quê? Eu tinha um prazo muito curto para fazer, e eu já sabia como fazer no Photoshop. Porque vai lá nos efeitos de camada, lá, vírus em boss lá, e já vai fazendo o relevo em tempo real. No GIMP eu tinha que aplicar o efeito depois, então eu ia perder mais tempo. Então o que eu fiz? Eu voltei para o Photoshop e fiz as raízes. Aí assim, eu falo lá no início, né, que é relato de uma migração sem traumas. Realmente, eu não tive trauma de ter migrado para o software livre. Eu tive de ter que voltar para o Photoshop, porque eu estava feliz, assim, não preciso mais dele, mas eu tive que voltar, então assim, ficou uma manchinha. Mas assim, a manchinha é só assim, para mim, né, porque não tem nada demais isso. Tem coisa que você consegue ver no software livre, tem coisa que você não consegue. Mas assim, foi a única vez que eu utilizei o Photoshop depois que eu comecei a usar o GIMP. Esse aí eu vou para lá, Latino Web 2013. Esse também. Essa parte eu precisava botar um textinho para ir falando, né? Botar uma musiquinha e tal, eu fico passando aqui. Eu fico sem graça porque eu só fico passando e não tem nada de... Você aqui lembra daquelas parada das Mônicas, né? Dos bonequinhos e tal, né? Chamaram um monte de ilustrador, artista plástico, tal. Como eu era um frustrado que não fui chamado, aí tinha isso aí no site lá da Turma da Mônica, que era pra molecada pintar, né? Aí eu peguei e fiz a minha versão da Mônica. A MED. Isso é da Mundo Estranho. Essa também recebeu o prêmio, agora esse ano. E aqui foi legal que eu fiz uma trilogia. Eu fiz julho, agosto e setembro. As capas da Mundo Estranho.
Esse é um evento que tem na Unesp, Vila Solteiro. Ih, travou. Ah. Esse aqui é o evento Grinograph, é o Cadulico que promove lá em Niterói todo ano. É muito bacana, é todo voltado para a produção lá. Já? Caramba! Oh meu, mas já deu? Ah, mas não, pô. 36 minutos tá marcando aqui, velho. 36 minutos só tá marcando aqui. Ah, então eu vou passar rapidão. Pô, tem toda a parte que é... Agora que vem a parte que é legal. Ah, esse aqui dos caras de pau foi o meu trabalho pro cinema. Curti pra caramba de fazer. Aí tem um videozinho aí, mas eu não sei se eu passo outro porque... Eu vou pular o videozinho, isso aí tem no YouTube. Bom, vamos lá, vou tentar ser rapidão aqui. Na verdade, essa palestra minha não tem um fim. Pelo menos não nesse sentido de final, acabou, obrigado. Se bem que é isso que eu tenho que fazer pelo tempo que eu tenho, mas não é. Na verdade, aqui o fim tem a conotação de finalidade. Finalidade do quê? De passar para vocês o que eu tenho aprendido com essa minha migração para o software livre, que é recente ainda. Eu estou engatinhando no software livre. Vocês lembram do episódio do vestibular? Então, nem sempre a melhor opção é aquela que nos é imposta. Ou pelos outros ou por nós mesmos. Mas a gente faz escolhas erradas também. Vocês imaginam se eu tivesse insistido em engenharia, né? No vestibular de engenharia. Talvez eu estava tentando entrar até hoje, né? Se a gente levar em conta os resultados. Ou poderia acontecer um milagre e eu ter entrado, hoje eu seria engenheiro, talvez eu seria frustrado e infeliz, porque eu estou fazendo algo que eu não gosto. Então, assim, o que eu quero mostrar com isso? Porque, assim, não é porque o Photoshop é tido como o melhor software para edição de imagens. Ele conquistou ele é padrão de mercado, ele conquistou isso, ele tem os méritos dele, mas não é a única verdade. O GIMP tem suas... É uma ótima opção. E assim, o GIMP não tem nem 1/10 dos recursos do Photoshop. Mas o GIMP não surgiu para ser concorrente do Photoshop. E a filosofia deles é diferente. O Photoshop é comercial e o GIMP é uma comunidade colaborativa. Então, assim, o Photoshop, quanto mais recursos ele apresentar para o consumidor, mais ele vai conseguir vender. Só que a gente não consegue usar 1/10 do Photoshop, do que ele oferece. Eu mesmo nunca consegui usar. E do GIMP eu também acho que eu não uso 1/10, porque eu vi que tem muita coisa bacana nele. Então, assim, vocês gostaram desse PowerPoint que eu montei para a apresentação? Tá legalzinho? Eu gosto dele, acho bem bacaninha. Assim, não é convencido, né? Eu tenho orgulho do que eu faço, né? Não é convencimento. Então, mas não é PowerPoint, é LibreOffice Impress, sei lá como é que fala. LibreOffice é o pacote Office. Para quem não conhece, o pacote Office que seria similar ao Microsoft Office. Então, assim, mas assim, você vê que assim, tem opções que dá para você usar, legal, sem problema. Mas eu também já ouvi, putz, eu não vou conseguir passar tudo. Eu já ouvi assim, o pessoal falar, mas vocês não ficam também, de certa forma, impondo que a gente use software livre? Não, na verdade, a gente propõe que experimente. Nem que seja para você chegar assim, você experimenta e fala, não, isso aqui é uma merda, eu não quero não serve para mim. Eu vou dar um exemplo, eu experimentei isso e odiei. A montanha russa do Beto Carreira, mais podrinha que tem lá, eu quase morri, eu uivava que nem lobo. Eu parecia uma louca, desvairada. Eu quero sair daqui, né? E minha mulher lá, toda feliz, tá, a molequinha também. Então, assim, só que o software não acontece isso, né? Você não vai ter esse... pode até ter um susto no começo, eu tive e tal, mas não é assim, né? Você lembra do episódio lá, eu fui chorando pra Bauru, minha mulher ficou e tal. Assim, às vezes aquilo que parece um problemão no início, depois vocês veem que é rapidinho superado. Eu fui para Bauru, com menos de 2 meses, minha mulher conseguiu transferência, foi para lá também. Então, assim, aquele sofrimento foi muito inexpressivo, ainda mais comparar o tanto que eu evoluí depois que eu fui para Bauru. Eu evoluí muito, tanto profissionalmente como pessoalmente, tudo, geral. E outra coisa, e aí o episódio do mesa digitalizadora com Photoshop, ali foi um divisor de águas, eu apanhei pra caramba, até consegui acertar, tem cara que usa mesa digitalizadora e fala que eu tô zoando, não é possível que você ficou perdendo tempo, mas eu fiquei, é minha limitação, hoje eu consigo. Ali foi um divisor de águas também.
mexer com Photoshop, foi ali que eu comecei a ter um trabalho de ilustração profissional mais adequado. E essa mudança para o software livre? Se não fosse minha mulher conseguir a transferência voltar para a ilha solteira, e por consequência disso eu ter que voltar também, eu nunca teria tido contato com software livre, e hoje com certeza eu não estaria aqui dando palestra. Aí vocês estão tudo pensando assim, que essa mulher tinha que voltar para a ilha solteira, né? Vocês estão, né? Então, o que eu quero mostrar com isso? Olha, eu acho que eu estou pulando um monte de parte, porque eu estou nervoso, estou correndo aqui, mas vocês não sabem o que tem mesmo, né? Se eu pular, vocês não vão saber. Beleza. O que eu quero mostrar com isso? Que não é fácil a mudança, mas também não é difícil. A gente pode mudar a maneira de fazer uma atividade, que mesmo que seja um hábito de muitos anos, e manter o mesmo padrão de qualidade. Ou até melhorar, às vezes. Porque teve ilustração minha que eu acho que ficou bem melhor no GIMP. E eu consegui fazer mais rápido no GIMP do que eu fazia no Photoshop. Então, assim, eu acho que eu esqueci o texto, não vai dar problema. Não lembro sim. Então, esse negócio de mudança, de medo de mudança, eu vou dar um exemplo bem legal, porque eu sei assim, que bastante gente tem vontade de experimentar, mas tem medo. E eu, por conta do medo também, eu quase não experimentei e eu estou curtindo pra caramba usar software livre. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu sempre tive pavor de viajar de avião. Por conta de eu ter que dar palestra, eu não tive escapatória. Eu tive que montar no aviãozinho, né, e encarar. E eu gostei. Eu falei, pô, o medo me impediu de fazer uma coisa que eu gosto, né? Uma coisa que eu gostei de fazer. Então, assim... já perdi agora. Esqueci. Não sei nem mais o que eu quero falar com isso. Mas, assim, esse lance, experimenta. Se você experimentar voar no avião de software livre, com certeza vocês não vão querer saber mais do busão do software proprietário. Na verdade, assim, não importa a ferramenta, isso é o que você faz com ela. Né? Você pode usar qualquer software e produzir bem. Se aquele software te atender, perfeito. Ele é o software perfeito para você. Não é porque eu estou falando também aqui que o GIMP é maravilhoso, que vai ser para você, não vai. Mas assim, o software livre tem um diferencial, né? Que eu acho assim que foi o que me fascinou. Isso aqui é uma frase do Oli Peter Smith, ele é professor da Universidade Federal de Goiânia, é um dinamarquês, porra louca total, assim, ó. Mas assim, é uma das coisas boas que aconteceu comigo, conhecer esse cara. Se não fosse software livre, eu não teria conhecido ele. E ele fala isso, né? Software livre é muito mais que apenas um software gráfico. A filosofia deve ser conhecimento, deve ser compartilhado. Eu tenho um exemplo do pincel que eu vou tentar falar rapidão, de como seria mais ou menos a filosofia do software proprietário, que vai na contramão do software livre. Você vai... Porque assim, o software é o quê? É uma ferramenta do meu trabalho, certo? Como seria o pincel, o lápis, a borracha. Você vai na loja, você compra um pincel e leva para casa. Só que assim, você tem uma maluquice que você descobriu, que se você cortar a cerda de uma certa forma, você vai conseguir uma pincelada diferente que nenhum outro vai conseguir. Só que você não vai poder cortar essa cerda, porque esse pincel não é seu. Se chegar um cara, um colega seu, amigão do peito, quase irmão, pedir seu pincel emprestado, você não pode emprestar. Se um dia você não quiser mais usar esse pincel, você não pode dar para ele para ninguém. Eu não sei como que funciona, mas eu acho que se bobear, você tem até que devolver para a empresa que produziu. Então, isso é mais ou menos a filosofia do software proprietário. Você compra uma licença de uso, você não compra o software, você compra uma licença de uso. O software não é seu. Por exemplo, software livre, tem software livre que é pago, você paga, você compra o software. Só quando que você compra o software, ele é seu, você recebe o código-fonte dele. Você pode alterar, você pode fazer o que quiser com ele. Até eu coloquei as 4 liberdades do software livre, que falam um pouco disso que eu falei, né? De você executar para qualquer propósito, de você poder estudar, porque você tem um código-fonte, você estudar e adaptar ele para a sua necessidade. Você poder redistribuir, quer dizer, esse software que você comprou, você pode redistribuir e aperfeiçoar, e você também pode devolver isso para a comunidade. Pode você ter descoberto um aperfeiçoamento, você devolve, porque muito mais gente vai usufruir disso.
Diferença... bom, beleza. Lá em casa o pinguim está devorando a maçã. Uma coisa que aconteceu que foi legal com o software livre, porque meu iMac é de 2007. Olha o 9 aí de novo. E ele já estava meio cansadinho com o Photoshop e o macOS. Quando eu fiz a migração, instalei o GNU Linux e instalei o GIMP, por não ter tanta coisa igual o Photoshop tem, ele é mais leve. Então, assim, eu dei um upgrade da minha máquina sem trocar nada dela. Sem aumentar a memória, sem fazer nada. E ela deu uma revitalizada. Então, eu uso ele ainda. E é isso. Eu corri, eu acho que eu esqueci de falar muita coisa, mas beleza. Eu espero assim que vocês tenham gostado, imensamente vocês tenham gostado. Eu espero ter conseguido passar um pouco disso que eu tô vivendo com a migração, que ainda é recente, quer dizer, não tem 3 anos ainda que eu uso software livre. E assim, de repente alguém de vocês aí se identifica com a minha história e tal, e perceba que a migração para software livre não é nem um bicho de 7 cabeças. Mas ainda pode acontecer de você experimentar e continuar achando que é. E para você que ainda continua achando que o software livre é um bicho de 7 cabeças, saiba que o bicho é manso e é fácil de domesticar. Bom, pessoal, é isso. Obrigado. Agora acabou mesmo. Nadão. Nossa. Nossa, eu já corri, cara.